Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez estou aqui, olha, esquecendo o microfone. Mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Muito obrigado mesmo. Eu deixo aqui embaixo o meu e-mail, meu contato, meu telefone, o meu blog. Qual é a vantagem de você acessar o meu blog? De segunda a sexta você tem um artigo novo sobre política, sobre educação, sobre economia, sobre qualquer assunto. Qual é a importância? Mantermos atualizados. Bom, meus amigos, dando continuidade àquele nossa grande série, né? Leitura da Constituição, esse é o vídeo 103. Vamos lá. Continuo analisando o artigo 102, né, da Constituição, agora na linha D, né? Ou seja, compete ao STF processar e julgar, né? A inciso 1, a linha D, o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandato de segurança, o habeas data, contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, dos tribunais de contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. O que acontece? Nem sempre o que o Judiciário diz está de acordo com a lei e está de acordo com a nossa opinião. A gente acha que tem direito e tem direito de recorrer. O Estado, lamentavelmente no Brasil, toma muitas atitudes erradas, inclusive no Poder Judiciário. Nega-se direito, nega-se oportunidade, nega-se chance. Aí cabe o que? Os remédios constitucionais, né? O remédio constitucional, ele tem o quê? Uma finalidade. Houve a agressão do direito, mas é uma agressão clara, evidente, notória, sem qualquer dúvida, não precisa de questionamento. Houve a questão, aí tem o habeas corpus. O habeas corpus historicamente falando, ele vem de 1215, né? As notícias que nós temos do habeas corpus, de 1215, lá no rei João Sem Terra, na Inglaterra, quando fizeram a primeira Constituição, a chamada Carta Magna, 1215. Que seria o meu sonho, né? Antes de morrer, ir a Londres para ir no museu lá, algum lugar, e ver essa carta de 1215, que com certeza está muito bem preservada pelo povo da Inglaterra. Bom, o que é um habeas corpus, né? Um habeas corpus, a palavra habeas corpus, ela diz assim, seria tradução livre, me dá o corpo, né? É quando a pessoa está presa de forma injusta, sem por uma prisão ilegal, um direito de ir e vir está sendo negado. Então, a situação lá, você diz assim, né? O habeas corpus, né? Ele vem, o habeas corpus surgiu, como eu falei, na Carta de 1215, na Inglaterra, né? Ele é tão importante, né? Para garantir direito, para tirar a pessoa da cadeia, para restituir o direito da pessoa, que ele não precisa de advogado. É uma peça que qualquer pessoa da rua, do comum, né, pode ingressar com um processo perante um tribunal. Claro, um tribunal competente. A competência do Tribunal Federal, a competência do Tribunal da Vara Federal, né, da Vara Estadual, e cada um na sua, dependendo das circunstâncias. Como eu falo, eu não quero aqui me alongar para não entrar na área de processo civil e de processo penal. Como eu estou falando fazendo uma leitura da Constituição. Mas o que acontece? Né? Por exemplo, uma pessoa está presa. A prisão ela é ilegal, né? Aí ela manda uma carta para o presidente do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de julgar, porque ele não exige requisito. Agora, eu, advogado, se eu vou propor uma ação de habeas corpus, eu tenho que seguir os trâmites de acordo com o Código de Processo Civil, de acordo com o Código de Processo Penal, seguir os trâmites legais. Agora, a pessoa comum, ela basta pedir. A minha prisão está sendo ilegal por isso. E o tribunal é obrigado a julgar. Acontece que o STF, os tribunais superiores, como são formados por uma elite, né, muito grande, infelizmente, nossos superiores, o Brasil, um país de elite,
O STF, o STJ e os tribunais têm criado muita dificuldade para a concessão de habeas corpus, mas é uma ação muito fácil, tá? E fundamental para que as pessoas tenham os seus direitos assegurados, né? E também contra, né, são atitudes, né, de ilegalidades praticadas pelos presidentes do tribunal, pelo presidente da República, pelo ministro do STF e assim sucessivamente, né? Porque diz assim, habeas corpus serão pacientes, o habeas corpus sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas. Paciente, no caso, né, seria contra os ministros de Estado, contra os governadores, contra os ministros do Exército e assim sucessivamente. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal tem essa vantagem também, né, de julgar o habeas corpus que é impetrado contra essas autoridades. Né? Vamos lá. E o habeas data, vamos lá, o habeas data, vamos ver o que é o habeas data, porque a gente não decora tudo não. Mas o habeas data é um remédio constitucional que tem por objeto proteger na esfera dos indivíduos contra os usos e abusos dos registros de dados. O que acontece? Isso muito comum no tempo da ditadura militar, eles pegavam, faziam uma ficha, todos nós temos uma ficha no Estado, todos nós temos uma ficha na delegacia. Você acha que não tem, mas temos, infelizmente, né? Aí eles lá anotavam, Antônio Martins é comunista. Não, eu não sou comunista. Até porque ser comunista não é crime. Mas em 1964 era, no Brasil. Bolsonaro, né, o medo de Bolsonaro do comunismo. Então ele, com certeza, a minha ficha lá para o Bolsonaro, eu seria um comunista. Então essa informação ela não é justa. Então eu posso entrar com a habeas data e dizer, eu quero que você limpe minha ficha aí, nos dados aí. Você pode ter a minha ficha, mas não diga que eu sou comunista, que eu não sou. Eu defendo Paulo Freire, mas se eu posso defender Paulo Freire, eu não sou comunista. Estou imaginando que o governo faça isso. Então você tem esse remédio para que as pessoas o habeas data serve para você, vamos dizer assim, limpar, né, e fazer justiça, né, porque você pode deixar um legado numa ficha, né, lá no regime de 64, era muito comum, né, todos esses grandes escritores, grandes políticos estão lá no DOPS, no COD, lá como mafioso, comunista, subversivo, né? Enfim, como de fato, e você não era aquilo. Mas era o governo achava, como ele estava perseguindo qualquer pessoa que pensasse e falasse contra o governo, eles já taxavam, né, de comunista, de subversivo, de adversário, de inimigo. Então o habeas data ele serve para isso, para você, e é competência do STF julgar também, ok, gente? Então é um assunto difícil da gente falar, porque é uma coisa que você não vê no dia a dia. Ninguém ouve no dia a dia falar, um habeas data, porque é um remédio que a lei, a Constituição nos garante, mas que ninguém procura. Raríssimas pessoas vão procurar, né, para, vamos dizer assim, alguns dados, né, na Receita Federal, nos tribunais, enfim, no SNI, na ABIN, né, dados anotados a seu respeito de forma ilegal. É claro que isso é através de investigação, você não vai querer, não estou mandando você amanhã procurar os órgãos públicos, como é que está a minha ficha aí? Não, gente, isso não é assim. As coisas você tem, quando você descobre, né, que o governo está dizendo que você é comunista, que você é subversivo, que você não é, cabe mais a você tomar atitude e exigir que o STF julgue e diga, governo, limpe, tire isso da ficha de Antônio, que Antônio nunca foi comunista, entendeu? E assim sucessivamente. Então é de muita importância os remédios constitucionais, né? Tem um mandado de segurança, o mandado de segurança é um remédio, é uma ação constitucional coringa, né? Serve para quase tudo, né? Para você resolver muitos. Você tem um direito ameaçado, mandado de segurança, por exemplo, vamos trabalhar na vida prática. As pessoas aqui em Santa Cruz de Capibaribe não gostam de pagar IPVA. 99% acredito dos carros e das motos de Santa Cruz estão com IPVA atrasado. Em tese, o governo, a polícia não pode prender o carro ou a moto porque o pagamento do imposto não tá em dia.
Porque se ele prende a moto e só libera quando você pagar o IPVA, ele está sendo injusto. Porque quando o IPVA é atrasado, o governo do estado de Pernambuco, ou do estado da Paraíba, do Rio de Janeiro, tem que ingressar com ação na vara da Fazenda do estado e cobrar, né, para que o juiz te intime, te cite, você compareça lá e diga, olha, tem uma ação do estado de Pernambuco contra você que não pagou o IPVA. Ele jamais pode usar a polícia, né, para prender um bem porque você não pagou o imposto. Isso é um absurdo. Ele não pode fazer isso. A lei não permite. Então, se você acha que está com o IPVA do seu carro, porque tem IPVA que é 10 mil, 14 mil, 20 mil, né, é um valor substancial. Você não consegue pagar, não fica assustado. Vá ao juiz lá, vá ao fórum de Santa Cruz de Caparibe e peça ao juiz, claro, tem que ser através de um advogado, mandado de segurança para suspender, proibir que a polícia, chama mandado de segurança preventivo, né? Que proibindo que a polícia do estado de Pernambuco, a Polícia Rodoviária Federal, apreenda seu carro porque você não pagou o IPVA. As outras configurações, como falta de luz, de freio, lâmpadas quebradas, essas coisas, não, ele pode apreender o carro se o carro não está oferecendo segurança. Agora, prender por falta de pagamento de IPVA é uma injustiça. Então, cabe a você, né, por um exemplo do mandado de segurança. E o habeas corpus é quando você está, por exemplo, uma prisão ilegal. Você não cometeu crime nenhum, mas o juiz resolve te prender. Você é suspeito, mas não tem prova nenhuma contra você. Né? Aí eles te prendem. Então, você entra, a prisão é ilegal, não cabe. Você está numa prisão preventiva ou numa prisão provisória que não acabe. Então, você ingressa com habeas corpus, cancelando aquela prisão. Ok, gente? Olha, muito obrigado. Eu sei que esse assunto não foi muito bem, eu não expus bem, mas não é porque eu sinto dificuldade, porque são coisas inéditas. Não adianta eu falar de coisas que você nunca ouviu falar. Eu acho que poucas pessoas, né, falam de uma habeas data, né, que é uma ação que você ingressa contra o Estado, contra o município, contra a União, para que limpe, vamos dizer assim, para que anote o que é verdade sobre a sua vida e não o que não é verdade. Seria mais ou menos isso em linhas gerais. Ok? Muito obrigado e até a próxima.